Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Livro de Jó 42:5. Hoje é o quinto dia sobre esta série de áudios que estamos falando sobre adquirir maturidade espiritual ouvindo a voz de Deus, tá bom? Jó 42:5 nos diz o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Jó 42:5 fala sobre a experiência de Jó. Antes de nós falarmos mais alguma coisa, se faz necessário de que haja oração. Vamos lá? Santo Deus, eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê, Senhor que nos conhece no íntimo e no profundo, te pedimos de que hoje o Senhor venha se revelar aos nossos corações. Fala conosco, Pai, de modo de que saibamos de que o Senhor quer nos ensinar. Tal como um pai que se preocupa com os filhos, assim faz conosco, porque estamos aqui para aprender a Tua palavra e sermos avivados e renovados por ela. Amém e amém. Amados, adquirindo maturidade espiritual. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é o poder de Deus que pode transformar a nossa vida e nos ajudar a compreender corretamente o propósito e a vontade de Deus. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente passa a frequentar uma igreja e quando nós passamos a entender por que estamos amadurecendo. Tem gente que nunca teve uma responsabilidade e as responsabilidades só são dadas para aqueles ou para aquelas que aprendem a dar valor, que aprendem a melhorar o seu caráter. Paulo mesmo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, lá no final, que quando nós éramos meninos, fazíamos coisas de meninos, mas hoje que estamos adultos, ou seja, que tivemos várias experiências com Deus, a gente precisa amadurecer. Ninguém vai ser criança para sempre. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, olha aqui o que diz. Efésios 4:15, que a gente precisa, acima de tudo, crescer, alcançar a altura espiritual de Cristo. Não é que a gente tem que ser maior do que Cristo. Não é que a gente vai achar agora que nós somos melhores do que os outros. Não. Mas está falando do caráter, está falando da mudança, está falando de uma mudança espiritual que muitos não querem. Efésios 4:15, olha só o que diz. Vou ler aqui para você. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça de Cristo. Que é a cabeça, Cristo. Entendeu? A gente tem que crescer aonde? Em Cristo. E Paulo também diz em 1 Coríntios 14:20 que a gente não devemos ser meninos, ou seja, que a gente precisa amadurecer. E como se dá esse amadurecimento? Pelas nossas experiências, pelos momentos que vivemos. Olha aqui, 1 Coríntios 14:20. Olha só o que diz. Hoje é Bíblia, tá? Hoje vai ser um pouco diferente porque hoje tem muita Bíblia para você aprender. 1 Coríntios 14:20 diz: Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sede sim crianças quanto ao juízo e sede homens amadurecidos. Ou seja,
Paulo está falando sobre um amadurecimento espiritual. E tudo isso é por conta do tempo. Ninguém chega e diz, eu já sei de tudo. Não, não. Tem horas que a gente vai quebrar a cara. Tem horas que Deus fala muitas vezes para nós, eu não confio naquela pessoa, mas a gente é teimoso. Por mais que a gente diga, eu sei de tudo, a gente vai quebrar a cara. E não tem para onde correr. Este processo de crescimento espiritual tem a ver com o domínio de apetites da carne. Ou seja, se eu alimentar mais a carne, eu não vou crescer espiritualmente. Se eu não alimento a carne, eu alimento o espírito. Daí então eu me torno um alguém espiritual. Eu não estou dizendo no sentido espiritual, dizer, agora eu sou melhor do que fulano. Não. Eu estou falando de um sentido espiritual, de buscar, de ter sede, como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. É interessante, porque João vai dizer que todo aquele que nasce de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se este não puder viver pecando, se este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, João 3,9, 1 João 3,9, vai falar sobre viver pecando e viver na vontade de Deus. Quem vive na vontade de Deus consegue discernir, consegue entender como agir. Como é que eu faço para eu viver na vontade de Deus? Orando, se consagrando, porque quando eu me consagro, quando eu jejuo, eu estou queimando a carne. Mas falando de uma forma espiritual, quando eu estou debaixo da vontade de Deus, eu consigo entender de que Deus está me ensinando. A melhor coisa do mundo, meu amado e minha amada, é ser um aluno de Deus. É ser ensinado por Cristo. Tem coisas que outrora nós fazíamos, mas hoje a gente não faz. Existem situações que antes a gente não tomava, mas hoje tem gente que tem maturidade suficiente para passar por situações e falar palavras que alguém nunca achou que passaria. Quando a gente vê lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, a gente vai ver aqui que o sentido de o cristão nunca pecar não está relacionado ao que ele é uma pessoa perfeita. Não, os erros vão acontecer, mas ele vai se esforçar para agradar a Deus. E quando agrada a Deus, a gente então vê e percebe de que está agradando tão somente aquele que está nos ensinando. Olha, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu fico abismado com o que Deus fala conosco. Sabe por quê? Porque todos os dias aprendemos a palavra. E quando aprendemos a palavra, a gente percebe que Deus falou conosco, que Deus tratou conosco, que Deus nos ensinou e que continua nos ensinando até hoje. Quando a gente medita na palavra, a gente consegue ver que Deus está se preocupando conosco como um pai, como amigo, como Senhor e como aquele que nos conhece no íntimo e no profundo. Para alguém saber se você está mudado ou não, precisa andar com você. Porque às vezes a gente diz, eu aprendi muita coisa, mas quando a gente olha no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito de se comportar, no proceder em meio às situações desembaraçosas, a gente vê que aquele ou aquela nunca mudou. O que vai, na verdade, nos fazer amadurecer não é o tempo de igreja, mas acima de tudo é o compromisso com a palavra de Deus. Como você bem viu, hoje a desenvoltura da palavra nos levou para um rumo diferente. Mas tudo isso a gente está fazendo para que você entenda e saiba que Jesus, Ele quer te ensinar. Que em cada situação Ele nos ensina algo, mas cabe a você querer aprender ou não. Ninguém é obrigado a nada. E saiba de uma coisa,
que quando a gente quer melhorar, a gente costuma ver o agir de Deus em cada situação. A gente costuma ver Deus falando conosco, Deus tratando conosco. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Quem pensa nas coisas do alto, ou seja, em santidade, em simplicidade, em humildade, em empatia, a gente percebe que nos tornamos cristãos melhores. Porém, as nossas lutas é que vão identificar se de fato nós estamos amadurecendo, nós estamos aprendendo a ser crentes. E quando eu digo crente, eu não estou dizendo crente no crer, mas eu estou dizendo cristão como aquele que obedece à vontade de Deus. Sim, a vontade de Deus em nossas vidas. O que prevalece não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Hoje nós precisamos ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje, porque o ensino, o amadurecimento se dá por conta das pancadas, das frustrações, mas acima de tudo, do jeito que Deus falar conosco. Amém? Olha, Deus, Ele está nos ensinando, mas cabe a você querer aprender ou não. Querer mastigar, viver esta palavra ou não. Porque todos os dias, quando nos acordamos, temos a oportunidade de aprender com as percas, de viver debaixo da vontade de Deus. Ah, pastor, eu estou cansado com esse negócio de ser crente. Aí você acha que no mundo você vai aprender alguma coisa. Vai sim. Vai aprender a quebrar a cara, não vai ter ninguém para te ajudar, e vai ficar com saudade da igreja e vai querer voltar. Estou sendo sincero, meu irmão. Mas com Deus, na presença de Deus, a gente nos torna alguém melhor. Nós nos tornamos alguém importante e útil ao reino dos céus. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Amanhã tem um 6º áudio. Rapaz, já estamos no 6º áudio. Imagina só o quanto estamos progredindo, adquirindo experiência e aprendendo com Jesus. Tá bom? Um abraço para todos. A paz do Senhor. Como eu disse no início, eu não sei até quando o Senhor vai nos falar, mas já estamos no 5º. Amanhã já é o 6º. E Deus está nos ajudando a falar. Porque de mim eu não tenho nada. Tá bom? Hoje eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo, o diácono José, que era do nosso ministério, mas está morando atualmente no Piauí. Ele, juntamente com sua esposa, a irmã Josefa, tá bom? Então, para este casal abençoado, quero aqui enviar uns meus sinceros abraços em Cristo e dizer que este casal é bênção de Deus. Principalmente Zé, ou José, baterista, toca violão, é um mil em utilidades e mecânico de primeira qualidade. Um abraço para você, Zé, e que Deus te abençoe, amigão. Também um abraço para sua esposa, que Deus abençoe este casamento, esta família que foi formada para a honra e glória de Jesus. Amém? Um abraço para você também, que muitas vezes completou aniversário e alguém pode até ser esquecido de você. Jesus nunca te esqueceu, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, a paz do Senhor. E até amanhã, se Deus assim nos permitir, no 6º áudio, adquirindo maturidade espiritual ao ouvir a voz de Deus. Amém? Fica na paz e que Deus nos abençoe.